Se as novelas retratam a vida real através da ficção, a religião não poderia ficar de lado. E existem pessoas de todas as religiões. Por isso, neste vídeo, vamos conhecer algumas novelas brasileiras que já incluíram as religiões Umbanda e Candomblé em suas tramas. Fique ligado! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Pequeno, esse é o canal Novelando, um canal dedicado às telenovelas brasileiras. Bom, esse é um tema um pouco complexo, né? Um pouco difícil de falar, então a gente vai tentar falar de forma consciente de como as religiões de matriz afro, né, especificamente a Umbanda e o Candomblé, foram abordadas em algumas novelas brasileiras. Vamos lá? No final dos anos 80, a Glória Pérez, né, que a gente conhece dos clássicos, O Clone, América e Caminho das Índias, ela estava um pouco satisfeita com a Rede Globo, porque ela tinha levado à emissora o projeto de Barriga de Aluguel e a emissora havia recusado. Com isso, ela recebeu o convite do José Wilker, que na época era diretor de dramaturgia da Manchete, para ela ser uma das escritoras da emissora. Ela aceitou e se transferiu para a Manchete. Na Manchete, ela escreveu a sua primeira e única novela fora da Globo, que é Carmen, de 1987. Carmen é baseada numa ópera, né, de Bizet, o clássico, e conta a história de uma moça chamada Carmen, interpretada pela Lucélia Santos. Ela é uma moça que vive no subúrbio do Rio de Janeiro e resolve fazer um pacto com uma pombagira para conseguir se vingar do homem que ela ama. Eu vou explicar direito essa história. A Carmen teve uma desilusão amorosa por um cara chamado Ciro, e aí ela quer a todo custo se vingar dele e ter ele nas mãos dela. E aí o que ela faz? Ela vai num terreiro, a novela diz que é um terreiro de candomblé, a novela explica que é um terreiro de candomblé, e aí ela encontra essa pombagira lá, que já está incorporada lá, interpretada pela Neuza Borges. Só que é aí que mora o problema. Quando ela chega lá, ela explica o que aconteceu e a pombagira sugere para ela um pacto de sangue, em que ela iria conseguir não só ter o Ciro em suas mãos, mas como todos os homens que ela quisesse. Mas que para isso ela precisaria aceitar uma condição, que é vender a sua alma para a pombagira. Na história, né, na novela, a pombagira, ela, toda vez que ela quisesse incorporar na Carmen, ela poderia, né, depois desse pacto de sangue que elas fizeram, a pombagira podia incorporar na Carmen para ela poder dominar todos os homens. Então a pombagira iria utilizar o corpo da Carmen na sua sede pelos homens que ela queria conquistar. A controvérsia de toda essa história é que algumas entidades e pessoas ligadas às religiões de matriz afro-brasileira afirmaram que não é possível se fazer esse tipo de pacto com uma pombagira. As pombagiras são entidades que conectam você com outro plano, com outras pessoas que já partiram, mas isso é uma coisa que você deve pesquisar e deve ir atrás. O intuito desse vídeo aqui é falar que a abordagem em Carmen foi um tanto quanto errada, né? A Glória Pérez, ela imaginou demais, voou demais e acabou colocando uma situação inverossímil. E isso é triste porque acaba que banaliza demais e estigmatiza cada vez mais a religião. Mas apesar de tudo, existem umas cenas maravilhosas de Carmen que vocês podem acompanhar no YouTube, que está disponível aí para todo mundo assistir. Inclusive a Neuza Borges deveria ganhar um Emmy por essa novela, que ela tá incrível como pombagira, hein? É pouco! É muito pouco, moça! Muitas rosas, vermelhas, amarelas. Ainda na Rede Manchete, no ano de 1966, o Valcir Carrasco, sob o pseudônimo de Adamo Angel de Verdades Secretas, ele escreveu a novela Chica da Silva. Como todos nós sabemos, a Chica da Silva conta a história de uma escrava que virou rainha em pleno século XVIII no Brasil colônia. E como ela era escrava e negra, ela sofreu muito preconceito por parte dessa sociedade branca que jamais iria aceitar um relacionamento entre um fidalgo português e uma pessoa escravizada. A Chica da Silva, ela é uma novela que tem 1 milhão de temas. Assim, ela tem referências de muita coisa. Inclusive, brevemente eu pretendo fazer um vídeo sobre Chica para falar sobre todas essas loucuras que acontecem na novela, porque o Arraial do Tijuca é praticamente uma sucursal do inferno. Acontece de tudo que você pode imaginar lá, desde gente crucificada até gente que foi emparedado vivo. É só uma observação que acontece lá. Durante a novela, os personagens negros em alguns momentos fizeram algumas citações a alguns orixás. Uma das mais marcantes na minha visão é a morte de um negro chamado Mandinga. Antes de morrer é sugerido a ele, né,
a igreja sugere a ele que ele renegue todos os seus orixás e tal, a sua religião. E aí ele prefere morrer do que renegar os seus orixás. E tem uma cena incrível que a gente vai assistir agora um trecho. Nós tem nossos orixás dentro de nós. Nós tem Oxalá, Oxum, Yansan, Ogum e muito mais que vocês não podem imaginar. Não são demônio, são Deus. E eu não renego meus orixás. Em 2001, o autor Agnaldo Silva utilizou 2 romances do Jorge Amado, A Descoberta da América pelos Turcos e Mar Morto, para escrever a sua novela Porto dos Milagres. Bom, Porto dos Milagres é basicamente a história de um garoto bastardo, né, filho de um homem rico, que foi jogado no mar e foi salvo por Iemanjá. Então ele tem essa missão de liderar um grupo de pescadores na sua vida. Como a novela é ambientada na Bahia, numa cidade fictícia, existem muitas pessoas que cultuam religiões de matriz afro-brasileira lá. Inclusive existe um terreiro que é guiado por Mãe Ricardina, personagem da Zezé Mota. Tem algumas sequências que eles fazem umas festas lá e isso gerou algumas controvérsias entre o público. Vamos falar sobre isso? Uma das controvérsias que surgiram foi pela ausência de atores negros. Algumas pessoas pressionaram a Globo porque no elenco principal da novela não tinha nenhum ator negro e tinha poucas pessoas negras no elenco. Então um puxão de orelha que, segundo o Sol pegou, muito tempo depois, Porto dos Milagres já tinha pego antes. Um cara chamado Wilson Vitoriano Ferreira da Silva, diretor espiritual da Renovação Carismática da Diocese de Jundiaí, falou o seguinte, abre aspas, Iemanjá é uma divindade pagã e não pode ser comparada com Nossa Senhora, Mãe de Deus. Não aceitamos essa identificação. Um Deus pagão não pode fazer milagre. Fecha aspas, comentou esse cara. Já um babalorixá chamado Salvador Maria, ele falou que a novela foi bem vista entre os espiritualistas. Abre aspas, não acredito que uma história contada na televisão influencie tanto assim as pessoas. Quem tem fé e religião não muda só por causa de ficção. O candomblé sofre preconceito e a novela está mostrando a verdade, disse ele. E aí a minha crítica pessoal que eu deixo a Porto dos Milagres, eu pude acompanhar um pouco na reprise do Viva, é uma associação que é feita à personagem da Flávia Alessandra, ela é a protagonista feminina da história, e existe sempre uma comparaçãozinha entre ela e a orixá Iemanjá, né, que originalmente, né, seguindo a história, é uma orixá negra, e é meio complicado a gente comparar um orixá com uma pessoa branca e loura e tal, é meio controverso isso que eu achei da novela. Deixando claro que eu adoro a Flávia Alessandra, só acho que essa comparação que a novela faz foi meio fora de tom. Em 2018, a Globo levou ao ar a novela Malhação Vidas Brasileiras, que tinha 1 milhão de temas sociais possíveis para serem abordados. Um deles era a intolerância religiosa. A personagem Thalícia, vivida por Luellen de Castro, era assumidamente candomblecista e sofria preconceito de todos ao seu redor por conta disso. Teve uma sequência que é bastante forte e marcante. Eles estão realizando uma festa num terreiro, e aí essa festa é invadida por um grupo de traficantes a mando de um empresário lá que era rival dessa personagem. Isso acontece, a gente sabe que acontece, continua acontecendo diariamente isso, não por empresários a mando de traficantes, mas sim por pessoas de outras religiões. A gente vive num Brasil que não aceita a religião das outras pessoas e quer impor uma religião, e isso é vergonhoso e inadmissível para esse mundo que a gente vive atualmente. E a novela quis mostrar isso, e mostrou com louvor. Por último, não menos importante, um pouco menos importante, sim, a novela Segundo o Sol, do João Emanuel Carneiro, de 2018, sofreu algumas críticas por conta dessa falta de representatividade no elenco principal da novela. Como se não bastasse, uma sequência em si deixou os seguidores da Umbanda e do Candomblé bastante enfurecidos. Vou explicar o que aconteceu. O personagem Remy, vivido por Vladimir Brista, ele morreu. E aí a vilã da novela, que é a Laureta, vivida por Adriana Esteves, que por um acaso é mulher também do Vladimir Brista, resolve ir num jardim fazer uma espécie de oferenda para agradecer aos orixás, olha só, para agradecer aos orixás por estarem guiando o caminho dela e pedindo ajuda para continuar executando as maldades que ela estava fazendo. Para o sacerdote e umbandista, autor dos livros Umbanda Não é Macumba e Exu Não é Diabo, Alexandre Comino, ele falou assim, abre aspas, a cena mostrou uma falta de entendimento por parte do autor da novela sobre o que é de fato a Umbanda. Esse tipo de construção cenográfica só serve para ofender.
Já existe um preconceito, uma intolerância contra quem faz parte da religião, do candomblé, quem vai ao terreiro. O que prevalece é a ignorância. As pessoas com quem conversei se sentiram agredidas, estão muito indignadas, fecha aspas. Como eu falei naquele vídeo, cabe a cada um de nós buscar uma pesquisa. Pesquisar a internet hoje está disponível aí para todo mundo que quiser se aprofundar sobre algum tema, ou se não conhece algum tema e quer parar de reproduzir preconceito, reproduzir intolerância, vá na internet e pesquise de fontes confiáveis, de pessoas que frequentam a religião, que tem categoria para falar, que tem um respaldo para falar, que você aprenda sobre isso, para você não reproduzir esse tipo de comentário, esse tipo de preconceito no século XXI, que é totalmente inadmissível. Sobre Segundo o Sol, é uma pena que o autor tenha utilizado esse trechinho aí nessa sociedade que a gente vive agora, que já quer um passo, né, para ser intolerante. Essa cena foi totalmente sem sentido e não foi pensada para o impacto que a novela tem sobre a sociedade. Mas como eu havia falado, o primeiro passo é uma boa pesquisa. Se você pesquisar, você consegue chegar a um resultado sensato sobre tudo que você gostaria de saber. E o primeiro passo também para você ajudar este canal é se inscrevendo e ativando as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Gostaram desse vídeo? Deixa aí seus comentários. Se você quiser fazer alguma crítica, faça. Contanto que a gente se respeite, eu respeito você e você me respeita. Estamos aqui para isso. Um beijo a todos. Tchau!